Bom dia, bom dia, bom dia, Deus seja louvado. Você está bem, meu querido, minha querida irmã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade. Nós somos filhos amados de Deus e devemos nos alegrar todos os dias por termos esta convicção de que somos filhos amados de Deus. Então, bom dia para você, um beijão no seu coração, tá bom, meu querido, minha querida irmã? Que esse beijo possa esquentar você, esquentar o seu coraçãozinho, trazer alegria, dissipar toda angústia, todo medo, toda depressão. E em nome de Jesus, que se afaste de você, dos seus familiares, de todos nós, a opressão demoníaca. Sim, meus queridos, muitas pessoas vivem oprimidas pelo inimigo de Deus. E nós precisamos acordar para isto. Por isso é muito importante o sinal da cruz. É o sinal da vitória sobre o inferno. Você já fez o seu sinal da cruz hoje? Bem feito? Não é só para fazer assim não, tá? Olha, eu acostumo fazer esse jeito aqui, olha, porque significa a Santíssima Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tá? Então faz o sinal da cruz. Se você não está muito bem, se levantou um pouquinho esquisita ou esquisito, né? Com uma certa angústia que você não sabe de onde vem, faz o sinal da cruz várias vezes. E o que mais? Louve, glorifique o Senhor. É o nosso pequeno e poderoso exorcismo. Já de manhã, se livra desse peso, livre-se desta angústia, livre-se desta falta de sentido, né, de viver. Queridos, e esta falta de sentido, ontem nós estávamos conversando com um casal, né, sobre os jovens, os adolescentes que infelizmente estão perdendo o sentido da vida. Por quê? Porque ficam fechados em seus quartos, somente no celular. E isto está matando a nossa juventude por dentro. Eles estão ficando vazios, cheios talvez de notícias, de jogos, de tudo quanto é coisa, mas isso tudo, ao invés de trazer a eles vida, tem trazido a morte interior. E conversando também com uma professora, ela me dizia, a gente nunca viu tantos adolescentes, crianças de 9, 10 anos se cortando, tentando se matar, né? Então, meus queridos, vamos acordar, vamos olhar os nossos filhos, pedir a Jesus, sabe, que nos dê sabedoria para tirá-los do quarto, darmos um pouco mais de tempo de diálogo, sair um pouco, mas de forma especial, rezar juntos, rezar muito pelos nossos filhos, não ter preguiça de dobrar os joelhos e ficar ali na presença do Senhor, clamando pelos seus filhos, desde os pequeninos até os maiores.
para que toda esta ideologia demoníaca não tome posse também do coração dos nossos filhos. Nós estamos vendo coisas absurdas, né? Estão tentando colocar para valer no coração dos nossos pequeninos que quem escolhe o sexo são eles. Que se eles quiserem colocar biquíni, sendo homenzinhos, pode colocar. É a vontade deles, é a liberdade deles. Pelo amor de Deus, amados, isso não vem de Deus. Isto são dardos do maligno. São pensamentos malignos. E nós temos que acordar para a vida, nós temos que combater isto. Nós, os avós, os pais, pelo amor de Deus, acordem para a vida. E vamos juntos, né? Neste lamaçal que está o mundo, vamos juntos brilhar como os raios do sol que penetram na lama, mas saem limpos dela. Sem medo, né? Sem depressões, sem mimimis, mas com os pés firmes no chão e o coração em Deus. Vamos para a luta, queridos. Queridos, nós prometemos que iríamos falar sobre a Eucaristia. Ontem nós falamos dos sacramentos, os valores que eles possuem, o quão são importantes para a nossa vida, porque é a oração e os sacramentos que nos fazem crescer na espiritualidade. Isso é a doutrina católica, apostólica, romana, né? Mas serve para todos os cristãos, não é verdade? Porque os sacramentos são sinais visíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós falávamos que o batismo é necessário para nos tornarmos filhos de Deus. E todos os 7 sacramentos, eles são usados por Deus como instrumentos para trazer a nós a sua graça, a sua bênção, a sua graça, a sua vida, né? A sua unção, enfim. Mas o sacramento da Eucaristia, Deus não usa somente como instrumento para a sua graça, mas o sacramento da Eucaristia é o próprio doador da graça que vem até nós. Então, Eucaristia é o sacramento da vida, meu querido, minha querida irmã. E por que nós falamos sacramento da Eucaristia, Sagrada Eucaristia? Há vários nomes que se usam, né, para este alimento divino. Pão dos homens, pão da vida, comunhão eucarística, né? Ceia do Senhor e outros tantos nomes. Mas a Igreja Católica, ela realmente usa esse nome, Sagrada Eucaristia, pegando realmente as palavras dos apóstolos, dos santos evangelhos, todos aqueles que falam, que narram sobre a ceia do Senhor, eles terminam com a frase: e Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, em ação de graças. E ação de graças em grego interpreta-se como Eucaristia. Por isso que chamamos Sagrada Eucaristia, Sagrada
ação de graças, né? O próprio corpo do Senhor, o próprio sangue do Senhor. Nós sabemos que há muitas, né, controvérsias quanto à presença real de nosso Senhor Jesus. Mas, queridos, até 1500 houve alguns antes, mas não tão forte como a reforma de Lutero. Com a reforma de Lutero, né, esta presença real de Jesus Cristo foi um pouco balançada, né, por Lutero e por seus seguidores. Lutero não duvidava de que Jesus estava no pão sagrado, na Eucaristia. Só que ele começou a pregar que Jesus só permanecia enquanto era absolvido, né? Enquanto era comungado. Depois já não estava mais naquele pão consagrado, naquele vinho consagrado. E os seus seguidores mais tarde, né, tiraram tudo isto. Resolveram que a Eucaristia é um símbolo, né? É um símbolo sagrado, mas que não se apresenta ali realmente Jesus eucarístico. É apenas uma lembrança, né, daquilo que Jesus realizou. No entanto, para nós, os católicos, apostólicos romanos, para nós, nosso Senhor Jesus, na transubstanciação, ou seja, quando o Senhor usa o sacerdote, que ao invocar aquelas santas palavras, aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e sangue real de nosso Senhor Jesus. E ali continua, Jesus continua neste pão e neste vinho. Só que só no século XII, né? Ali mais ou menos em 1200, é que começaram a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Então vocês percebam, né, que o Senhor vai se revelando aos homens pouco a pouco. Então, para nós, não é idolatria adorar Jesus Eucarístico, porque nós cremos que Ele realmente está ali. Mas como se comprova isso, queridos? Muitos católicos ainda não creem para valer. Muitos católicos são simplesmente Maria vai com as outras. Entram na fila da comunhão porque todos entram, fazem a catequese porque todos fazem, mas não têm intimidade com Jesus Eucarístico. Então, nós falamos realmente com profundidade, com certeza, porque também experimentamos Jesus na Santíssima Eucaristia. A minha vida espiritual é devido a Jesus Eucarístico, é devido à experiência profunda com Jesus Eucarístico. Já contei para vocês, eu fui batizada por Jesus Eucarístico, diante do Santíssimo Sacramento. E quando criança, desde pequenina, com 5, 6 anos, eu já tinha uma grande experiência com Jesus Eucarístico. Eu já tinha visões dentro da igreja, né? E eu já adorava Jesus Eucarístico, pequenina, sem entender. Eu tinha um amor muito grande pela Eucaristia. Inclusive, quando me preparei para a minha primeira comunhão,
Foi assim um dia fantástico para minha vida. Eu não tinha roupa boa, né? Eu não tinha sapato para ir fazer minha primeira comunhão. Quem me emprestou um sapato ainda grande no pé, que eu tive que pôr um monte de algodão, né? Eu tinha 7 anos de idade e eu fui fazer a minha primeira comunhão. Foi maravilhoso. Para mim foi o céu, queridos. Então, isto é uma graça de Deus. Ninguém precisa provar para mim que Jesus está vivo na Eucaristia. Embora eu pensando hoje, orando e me preparando para falar com vocês sobre Jesus Eucarístico, doía meu coração, sabe por quê? Porque a gente não visita Jesus na Eucaristia como deveríamos visitá-lo. Ter esse contato com Ele ali, não importa, você não precisa nem falar nada. É só estar na presença dEle. Mas tudo isto são palavras de homens? Não, meu querido, minha querida irmã. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e na carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, é relatada a Santa Ceia, a Sagrada Eucaristia. Então, não é invenção humana. Jesus quis ficar conosco. Jesus quis ficar conosco. E os teólogos nos explicam que a comunhão, Jesus ele está presente no nosso coração até que a hóstia sagrada, que tem que ser mesmo pão feito de trigo, pão ázimo, sem fermento, como era no tempo de nosso Senhor Jesus. Os teólogos nos explicam que se houver consagração sobre um pão de aveia, um pão de qualquer outro, né, material, de qualquer outro alimento, não haverá transubstanciação, né? Não acontecerá. Tem que ser o trigo, tem que ser o vinho, não pode mudar, né? O material não pode mudar, né? Tem que ser o pão e o vinho. Então, se está escrito nos 4 evangelhos, portanto, é um documento, diríamos assim, sinótico, está nos 4 evangelhos. Mas o Evangelho de São João, capítulo 6, é o que mais nos diz, né, sobre a Santíssima Eucaristia. Então pega aí na sua casa, você tem dúvidas sobre a Santíssima Eucaristia? Pega na sua casa, lê o Evangelho de São João, capítulo 6, inteiro, querido. Começa com a multiplicação dos pães. Vejam bem, naquele lugar onde Jesus estava, havia 5.000 homens, fora suas esposas e seus filhos. A palavra de Deus diz isto. E Jesus multiplica para eles, né, 5 pães, 2 peixes, para essas milhares de pessoas. E no final ainda, o Senhor ainda é recolhido 12 cestos de pães com peixe. Então, meu querido, minha querida irmã, neste milagre Jesus já prepara o nosso coração. Se Ele pode alimentar 5.000 homens com 5 pãezinhos e 2 peixes, Ele não pode estar por inteiro numa pequenina hóstia
E ele está realmente por inteiro, meu querido. Jesus não está na metade da hóstia. E Jesus não se multiplica. Pode ser muitas hóstias, é o mesmo Jesus. É um mistério? Nem tanto para quem crê que Deus tudo pode. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas o mais importante para nós é nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Eucarístico. É crer que Ele está ali, é falar com Ele. Queridos, vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 6. Eu vou começar, eu não vou ler todo o capítulo 6, né? Porque é realmente muito longo, né? Mas eu vou começar no versículo 22, tá? Então vamos lá, juntos. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui o meu vestidinho. Vamos lá. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Olha só, não trabalhe só pela comida que perece, né? A comida que nos alimentamos dia a dia, mas trabalhar pela comida que dura a vida eterna, que é o próprio Jesus, queridos. Perguntaram-lhe então: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo dos céus. Está lá no Salmo 77, 24. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Queridos, olha que coisa! O Pai dá o pão que desce do céu. É isso que acontece através de um homem que Deus escolhe, que Deus unge para orar sobre aquele pão, sobre aquele vinho, e naquele momento acontece o grande milagre
da Eucaristia. Aquele pão que você continua vendo como pão, aquele vinho que você continua vendo como vinho, depois da consagração, é o próprio Jesus. Olha, amados, se o mundo levasse isso a sério, as igrejas eram superlotadas, porque a Santa Missa é a Eucaristia, né? E a Eucaristia é a Santa Missa. E como dói realmente, amadinhos. Às vezes a igreja, aquele pingado de pessoas, né? E lá fora, aquela multidão. Claro, alguns já foram em outras missas, claro, queridos, mas uma boa parte não busca mais Jesus Eucarístico. Você que está aí me ouvindo, você que pode receber Jesus Eucarístico, porque como diz São Paulo, se estiver em pecado mortal, não receba Jesus no seu coração, porque você estará recebendo sua própria condenação. É Jesus. E ele tem que vir num coração limpo. Então peça socorro a ele, peça perdão, sabe? Volte a confessar-se, mas busque Jesus na Eucaristia. Você que, sabe, pelas leis da igreja, você que é casado pela segunda vez ou é amaziado e o sacerdote disse para você que você ainda não pode comungar, respeita isto, mas você pode comungar espiritualmente. Mas você, meu Deus do céu, que tem toda a liberdade de comungar o Senhor, por que não faz mais isto? Por que não vai mais para a igreja? Por que está aí isolado no seu mundinho e não busca esta vida que é Jesus na Eucaristia? Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida que Deus envia para dar vida ao mundo, para dar vida para nós, para nos curar fisicamente, para nos curar mentalmente, para nos curar espiritualmente. Quando eles dizem, Senhor, dá-nos sempre deste pão, Jesus replicou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Ai, que delícia, queridos. É o próprio Jesus dizendo, Ele não te lança fora. Quando você o busca, jamais Ele vai dizer, saia daqui, eu não gosto de você, eu não te suporto, não vou com a sua cara. Não é? Mas Ele jamais lançará fora aquele que o Pai deu a Ele. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vê e crê, meu querido, minha querida irmã, é por isto que Jesus quis ficar no pão sagrado, corpo e sangue, mente e espírito, Jesus completo, para que nós o vejamos.
Então, quando você olha para Jesus Eucarístico, meu querido, você está olhando para Jesus. É o olhar da fé. Os seus olhos humanos vê apenas o pão ázimo, mas os olhos da fé vê Jesus. Você já viu? Eu já vi e eu já senti. Eu já experimentei muitas vezes Jesus. Ele já falou comigo muitas vezes durante o momento de comunhão. Já chorei muitas vezes ali com Jesus. Quisera que todos sentissem a presença dele, porque ele é real. E ele continua aqui. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Repetindo, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os apóstolos ouviram de forma literal, nós o vemos através da Santíssima Eucaristia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, porventura, não é ele, Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum.
Meu querido, minha querida irmã, deu para perceber? Jesus não diz, este pão vai simbolizar a minha carne. Não, ele diz, a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O pão ázimo, o vinho consagrados é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus. Não temos que discutir mais isto. É a verdade que a nossa fé declara. Queridos, e é preciso saber que numa faísca do pão está Jesus por inteiro ali. Por isso o respeito, sabe? Por isso que nós sempre dizemos que a comunhão pela boca, direto na boca, é o mais ideal, né? Agora, por causa da pandemia e também por algumas ideias de alguns teólogos, né? A ordem é comungar na mão. Mas mesmo que você o coloque na mão, sempre olhe depois, vê se não ficou uma faísquinha. Porque naquela faísquinha, naquele pedacinho está Jesus por inteiro. Se você comunga só a hóstia, você está comungando Jesus por inteiro. Se você tomar só o sangue, você está comungando Jesus por inteiro. Então, meu amado, minha amada irmã, prepara o seu coração, volte para a igreja, volte a participar da Santíssima Eucaristia, pede a Jesus para perdoar os seus pecados, para você começar uma vida nova e ter esta intimidade com o Senhor. Mas então, por que temos também a procissão do Corpus Christi? Como isto iniciou? Qual é o fato narrado pela Igreja? Fica aí com a voz da Igreja. Numa bela e ensolarada manhã do ano 750, os sinos tocaram alegres, chamando os habitantes da pequena cidade de Lanciano para a missa na igreja. O celebrante, porém, um monge da ordem de São Basílio, não participava da alegria geral. Havia já algum tempo sentia-se assaltado por uma forte dúvida. Estaria nosso Senhor Jesus Cristo real e substancialmente presente na Eucaristia?
Apesar de ele orar com persistência, suplicando a Deus que reavivasse sua fé, esse terrível pensamento o atormentava sem cessar. Assim, a celebração do santo sacrifício da missa constituía para ele motivo de sofrimento, pois era o momento em que a tentação se tornava mais intensa. Na hora da consagração, pronunciou claramente, como sempre, as solenes palavras: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue." Em seguida, deteve-se, assaltado pela violenta incerteza. Será mesmo nosso Senhor Jesus Cristo presente sob a aparência desse minúsculo pedaço de pão e dessas poucas gotas de vinho? Nesse instante, viu com admiração a branca hóstia transformar-se em um pedaço de carne e o vinho em sangue real, que se coagulou e dividiu-se em 5 fragmentos de forma irregular e de tamanhos diferentes. Muito assustado de início, depois cheio de alegria, o feliz monge permaneceu durante certo tempo como que em êxtase, e depois, derramando lágrimas de gratidão, voltou-se para os fiéis e exclamou: "Bendito seja Deus, que para destruir minha incredulidade quis manifestar-se nesse santíssimo sacramento e tornar-se visível a nossos olhos. Vinde, irmãos, e contemplai. Eis a carne e o sangue de nosso amantíssimo Salvador." Após esse milagre, Lanciano tornou-se o lugar onde muitos incrédulos renasciam para a fé e cristãos entibiados se afervoravam na devoção à Sagrada Eucaristia. A história desse portentoso milagre deve encher-nos de confiança em relação ao misericordioso coração de um Deus feito homem que se deixa esconder sob as espécies do pão e do vinho e dá-se a nós como alimento a cada dia. Trata-se, sem dúvida, de relíquia do próprio coração de Jesus, que Longino atravessou com sua lança. A nós, porém, nosso Senhor quer conceder uma graça ainda maior. Nós não vemos, nem tocamos a carne e o sangue. Contemplamos apenas o pão e o vinho. Mas, se crermos com fé robusta e ardente nesse inefável mistério, Ele próprio nos promete uma imensa recompensa. Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. Cheguem ao banquete do Senhor. Está preparada, bem participada. Venham partilhar do pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Vejam quanta fome, muitos mares sem ternura em pão, dor e violência
resgatar a paz nesta cidade, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e caridade. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Jovens e famílias, vida nova venham assumir, evangelizando, Cristo anunciando, para o mundo novo construir. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Páscoa celebrada, nosso testemunho é conversão, corpo ofertado, sangue derramado, vou ser solidário na missão. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, faz a Eucaristia, faz a igreja. Bendito sejais, Pai Santo, Pai bom, Pai amoroso. Bendito sejais por nos apresentar ao Teu Filho Jesus e permitir, ó Deus, que Ele venha até nós na Sagrada Eucaristia. Obrigado, Pai. Obrigada porque podemos estar em contato com o Teu Filho Jesus como os apóstolos tiveram. Pai, muito obrigada porque podemos adorá-lo como os apóstolos o adoraram. Senhor, bendito sejas pelo pão sagrado, pelo pão da vida, pelo pão do homem. Obrigada pela Santíssima Eucaristia. E pedimos a Deus esse grande milagre. Toca o coração, Senhor, de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que o Teu povo volte a comungar o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus. Pai, quero vos bendizer e vos glorificar por todos os queridos que estão comigo. E também, Senhor, pedir a Tua bênção especial para Daniela, a mãezinha da Manuela, que o Senhor está realizando um grande milagre de cura, de libertação. Daniela faz aniversário, Senhor, e nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dela, o fortalecimento do físico, da mente e do espírito, que essa Tua filha possa ter muitos e muitos anos de vida para dar o testemunho do grande milagre que o Senhor realizou em sua vida. Obrigada, meu Pai, por todos os meus queridos que estão comigo neste programa, por toda a minha família, por todos que pedem nossas orações. Senhor, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, com a bênção da sempre e Imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém.